Bom dia, turma! Vamos lá para um novo capítulo. Hoje nós vamos ver o capítulo 4, que é de triângulos e quadriláteros, tá bom? A gente vai dar um resgate na vida cotidiana da gente, ok? Bom, aí mostrou algumas construções, né? Da Itália, do Egito, aqui mesmo do Brasil, de São Paulo, tá? E para a gente lembrar de algumas figuras planas, que são, né, já que a gente vai falar, né, nesse capítulo de triângulos e quadriláteros, tá? Para a gente buscar aí características de figuras. Então, eu vou buscar aí uma leitura que está lá na página 113, tá? Para falar um pouquinho com vocês, para a gente buscar essas coisas na lembrança da gente, tá? A primeira. Em qual das construções que aparecem nas fotos dessas páginas é possível identificar detalhes que lembram triângulos? Então, a gente tem aí, né, na primeira, na segunda, se a gente for olhar, tem triângulos. Quais são os tipos de triângulo que nós conhecemos? Né? Quais foram os 3, 4 tipos de triângulos que nós aprendemos, que nós vimos, tá bom? Bom, cite pelo menos 3 características de um triângulo. 3 características, pensa aí a questão da característica de um triângulo, tá? Na 2, localize pelo menos 4 detalhes nas fotos de construções que dão ideia de um ângulo reto. E o ângulo reto ele é muito usado nas construções, né? Então, tá fácil aí de identificar. Como é o ângulo reto? Qual, né, o que identifica esse ângulo ser um ângulo reto? Vamos pensar nisso. Na 3, perguntou o seguinte: um triângulo pode ter ângulos retos? Todo triângulo, eu vou mudar então também a pergunta que está no livro. Todo triângulo tem que ter ângulo reto? Será que tem? Né? Ou alguns só que são especiais e tem ângulo reto? Tá ok? E o trapézio? Vamos lembrar aí, né? Dentre os quadriláteros que nós vamos aprender, tem o trapézio. Nós vamos lembrar do retângulo, do quadrado, que são os mais comuns para a gente. Depois, um outro que é muito comum é o losango. Depois, nós temos o paralelogramo e temos o trapézio, que são os quadriláteros que nós vamos aprender, que nós vamos estudar. Tá bom? Então, vamos pensar aí no trapézio e ver se ele pode ter ângulo reto. E se ele puder ter ângulo reto, quantos são esses ângulos retos? Tá? Bom, nós vamos falar de congruência de triângulos, mas antes, eu acho que eu peguei errado aqui, nós vamos falar de figuras congruentes. Congruente na matemática, na geometria, significa igual. E tem até um símbolozinho, que é um igual com um tio em cima, tá? Então, toda vez que você vê um igual que tem um tio em cima, você vai lembrar da palavra congruente. E congruente significa ser igual, tá? Idêntico. Aí mostrou aqui, né, eu coloquei na figura que tem lá no livro, na página 114, dois tipos de figuras aí para a gente identificar a congruência, ser exatamente igual. Os pontos de um sobrepõem aos pontos do outro, sem ter nenhuma sobra, sem ter nenhum espaço, né? Então, tá mostrando aí primeiro 3 segmentos, tá? E para ver quais são congruentes, quais têm a mesma medida. E na segunda figura, mostrando 2 ângulos, para a gente saber quais são congruentes, quais que têm a mesma medida, tá ok? Bom, depois fala da congruência de triângulos, a mesma coisa que eu falei. É como se eu sobrepusesse um triângulo no outro e aí eu conseguisse ver, olha, todos os lados de um tá sobre todos os lados do outro, os ângulos têm a mesma medida. Então, para 2 triângulos serem congruentes, eles têm que ter lados de mesma medida e ângulos também de mesma medida. Pode ser que um tá virado para cima, outro tá virado para baixo, mas você consegue colocar um sobre o outro, sobrepor, de forma que eles tenham a mesma medida. E aí a gente, né, viu aqui, olha, dos triângulos, né, o ABC e o PQR, eles são congruentes. Por quê? Porque as medidas dos ângulos e dos lados são iguais. Tá ok? Bom, gente, nós vamos fazer agora atividade, tá, da página 114, só o exercício 1. Uma coisa que eu peço antes de fazer a atividade. Primeiro, faça a leitura do livro, página desde a 112 até a 114. Depois, faça o registro desses slides que eu passei para vocês, tá ok? E agora, vamos lá, né? Colocar a mão na massa. Qualquer dúvida, eu tô aqui atrás da telinha de vocês para tirar as dúvidas de vocês, ok?